Olá, mais uma vez estamos aqui para conversar, discutir e aprender sobre ela, LDB, é ela mesmo, né? Legislação educacional é um capítulo extremamente importante para o professor, para quem está estudando para um concurso, ou até mesmo para você conhecer, afinal de contas, se nós trabalhamos com educação, a gente precisa conhecer aquela legislação que rege tudo que acontece na educação, ou pelo menos grande parte daquilo que acontece na educação, ou do que é previsto para acontecer, né? Então, dentro desse capítulo da legislação, a LDB ganha uma grande importância. Por quê? Porque as suas iniciais, LDB, significam Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, essa lei, ela tem esse número, 9394/96. O que significa isso? Que essa lei foi assinada, promulgada no ano de 1996. E, portanto, é lógico que de 96 para cá, várias alterações foram feitas à lei. Por quê? Porque toda lei, gente, ela é sempre expressão de um pensamento político ou do ideário daquele momento. E a gente sabe, né, no nosso país, infelizmente ou felizmente, aí a gente fica com as opiniões divididas, cada um fica com a sua, mas assim, muitas mudanças vêm acontecendo. E essas mudanças, obviamente que elas atingem profundamente a educação. E por isso é que a gente está aqui fazendo esse estudo nesse momento, trazendo dentro da lei, a própria lei e as atualizações que aconteceram agora, bem recentemente, neste ano de 2017. Não são poucas alterações, são muitas alterações. Então, eu sempre digo aos meus alunos, quem já fez outros cursos sobre a legislação, sobre a LDB, quem tem apostilas, quem tem livros, ou quem tem versões mais antigas, você estudou LDB para o concurso do ano passado, 2016. Lamento informar, mas a lei mudou e a lei mudou profundamente. Então, sempre que você tiver que estudar a lei, tenha atenção para você se certificar de que você está usando a lei com a versão correta. Então, é sempre bom você se certificar disso. Livros, autores fantásticos que já escreveram sobre a LDB, se você pega um livro de 2 anos atrás, é uma outra lei e não é mais o que acontece hoje. Então, preste atenção, porque o nosso trabalho aqui de hoje é justamente esse, tá? Conhecer a LDB já com essas alterações. Eu vou chamar a atenção para vocês de todas essas alterações, das mais recentes, para que você possa até fazer um estudo comparativo, caso que você queira, caso você já tenha estudado, e para você que começa o seu estudo de LDB nesse momento, para que você possa conhecer essas novas propostas, tá? Mas para a gente entender esse processo todo da própria LDB, como eu mostrei aqui para vocês, a gente precisa saber um pouquinho da história da legislação. Como é que isso começa? Então, vamos entender o seguinte, o nosso país tem uma marca muito grande da época da ditadura, e a partir da abertura política dos anos 80, começa-se a construir uma nova Constituição Federal. O que é a Constituição? É aquela lei maior que rege tudo o que acontece no país. Se você pegar a Constituição, os advogados sabem, aquele livro imenso, que você pode acessar também facilmente pela internet, você vai ver que existem várias áreas e vários capítulos da LDB para falar de tudo, inclusive para falar da educação. Então, a Constituição ela começa dando algumas diretrizes muito generalistas sobre a educação, e isso foi feito, então, em 1988. A partir do que a Constituição trazia como as grandes diretrizes para a educação nacional, começa-se a ter uma necessidade de discutir e de criar uma nova lei específica da educação, que esteja de acordo com aquilo que a Constituição determinou. Porque a nossa legislação anterior na educação, ela existia, mas lógico que ela trazia marcas de um período de ditadura, lógico que ela trazia marcas de concepções de educação, de concepções de aprendizagem, de ensino, que estavam de acordo com aquele momento político vivido aqui no país. Então, a partir disso, a gente começa a ter que pensar numa nova legislação e numa nova proposta educacional para o país, tendo em vista todo o ideário da abertura política, toda a proposta de uma educação mais crítica e que se libertasse um pouco daquela visão tecnicista que marcou muito a educação no período da ditadura aqui nesse país. Então, de 88 a 91, começa-se, então,
a discussão de um projeto, e esse primeiro projeto foi o projeto Jorge Rage. Na Câmara, essa discussão ela aconteceu na Câmara dos Deputados. Então, essa discussão, tudo que envolve educação, é sempre muito, são discussões quentes, porque educação é um território de interesses políticos claros. E esses interesses políticos, eles se esbarram tanto nas perspectivas públicas, quanto nas perspectivas privadas. Então, existem embates que são feitos até que uma decisão seja tomada. Então, esse projeto Jorge Rage era um projeto bastante estatizante e bastante centralizador. Então, ele estava focando muito numa questão estatal mesmo, da educação como algo estatal, centralizador demais, parecia mais uma carta de reivindicações sindicalistas do que mesmo uma lei de diretrizes e bases da educação. Por outro lado, se fazia essa crítica a esse projeto, por outro lado, esse projeto tratava muito dos interesses dos profissionais da educação pública. Valorizava muito esse profissional. Vamos lembrar que na nossa história, em relação aos profissionais, nós já tivemos momentos em que o professor teve uma posição social bastante elevada, e outros momentos em que o professor ficou relegado a uma posição de nenhum destaque na sociedade, tendo em vista salário, condições de trabalho e o prestígio que a ele foi dado. Então, essa lei, esse projeto tentava resgatar essa situação, tá? O que acontece? Lógico que um projeto assim altamente estatizante gerou muitos debates. Em 1992, Darcy Ribeiro, vocês lembram de Darcy Ribeiro? Darcy Ribeiro é um personagem muito importante na educação nacional. Ele foi o idealizador, o criador de todo o projeto dos CIEPs. Para quem não conhece os CIEPs, Centros Integrados de Educação Pública, um projeto que aconteceu no Rio de Janeiro, tá? Várias escolas, pensando a escola em tempo integral, que para a época era assim, algo que a gente nem discutia ainda. E Darcy Ribeiro já tinha essas ideias bastante inovadoras na perspectiva da educação. Além disso, ele trabalhou ao lado de Anísio Teixeira, outro nome extremamente importante na educação, para quem não lembra ou não conhece muito Anísio Teixeira, o nome dele está sempre associado às questões da Escola Nova, ele tem muitas influências da Escola Nova e também criou uma escola que foi o Instituto de Educação, aqui no Rio de Janeiro, uma instituição centenária que traz as marcas no próprio prédio de tudo aquilo que ele acreditava em educação, tá? Ele também foi ministro da Educação no governo Jânio Quadros. Então, Darcy Ribeiro, nesse cenário, apoiado por Collor, apresenta um outro projeto de LDB no Senado. Tá? E de 1992 e 1993, os dois projetos então vão sendo discutidos ao mesmo tempo no Congresso Nacional. Você tinha, por um lado, um projeto mais estatizante e, por outro lado, você tinha um projeto que vinha encabeçado por Darcy Ribeiro, que era um projeto um pouco mais maleável nas propostas que eram feitas à educação. Em 93, o projeto do Jorge Rage é aprovado na Câmara e vai para o Senado. Como tudo aqui no nosso país, você passa primeiro pela Câmara e depois você vai para o Senado e você precisa da aprovação do Senado para que essa lei possa ser sancionada, ter a sanção do presidente. E ele vai para o Senado e as discussões continuam, né? Em 95, o projeto do Jorge Rage é considerado inconstitucional e Darcy Ribeiro reapresenta seu antigo projeto de lei. O que acontece? Ao comparar o projeto de Jorge Rage com a Constituição, foram encontradas falhas. E, nesse sentido, o Darcy Ribeiro vai e apresenta o seu projeto de lei. Esse projeto de lei que ele apresenta, novamente, passa por todo o processo, vai ser discutido até ser aprovado pela Câmara, até ser aprovado pelo Senado, e em dezembro de 1996, você tem a aprovação da lei. Lógico que a aprovação da lei não traz aquela lei explícita ou original que Darcy Ribeiro tinha proposto. Ela sofre modificações, ela sofre alterações por conta de todos os embates, tá? Então, em 96, essa lei foi assinada. O que ela substituiu? Ela substituiu a Lei 5.540, que era de 68, que falava da educação na perspectiva do ensino superior, e também a Lei 5692/71, que trazia essa ideia de organização da educação no primeiro e segundo graus, que era a nomenclatura que se usava naquela época, e também
também tratava de outras normas menores. Então, como a gente tinha uma educação dividida em duas leis, essa lei traz todo o espírito da educação dentro de uma só. De 96 para cá, como eu falei, diversas modificações foram feitas, muitas. E eu sugiro que vocês baixem sempre a lei, até para poder acompanhar as aulas, é sempre um movimento interessante. Se você não tem a lei aí, dá uma pausa aí rapidinho no vídeo, vai lá na internet e baixa. Eu coloquei aqui o endereço para você. Fácil de você pegar. De posse da lei, fica até mais fácil de você entender um pouquinho o que a gente vai discutir. Até porque hoje nós vamos fazer um passeio pela lei, trazendo aqueles aspectos que são mais importantes e discutindo algumas coisas que são vitais para o entendimento do profissional da educação, para o conhecimento, caso você vá fazer uma prova de um concurso público, para que você saiba aquilo que é de fato cobrado, aquilo que é exigido do professor como conhecimento para o exercício da sua profissão. Então, tem aqui o link lá no endereço do Planalto, está aqui, ó, www.planalto.gov.br/C-Civil, _L9394/.htm. Se você quiser um outro caminho, você pode entrar também no site do MEC, tá? No portal do MEC, e lá na busca você coloca assim, escreve lá na busca, legislação. E aí ele vai abrir uma página te oferecendo a LDB. E aí você pode baixar. Busque sempre as leis ou no site do Planalto ou no site do MEC, porque é onde você vai sempre encontrar as versões atualizadas. Então, a aula que eu trago aqui para vocês está toda baseada nessa legislação aqui, que eu busquei lá no site do Planalto, ok? Ok. Então, vamos lá. Vamos começar com a lei. Eu não estou trazendo a lei toda na íntegra, a gente não vai ler exatamente toda a lei, senão a aula fica extremamente cansativa e chata. Então, eu trago aqui aquilo que é principal, não estou usando aqueles termos repetidos que a lei usa, mas estou trazendo as ideias centrais que a gente precisa conhecer e que a gente precisa discutir. Então, a lei começa no seu primeiro artigo falando sobre educação e trazendo para a gente a ideia de que educação é um processo formativo. E se é um processo formativo, é algo que acontece aonde? Os processos formativos, eles dizem respeito à formação humana. E, portanto, eles não estão vinculados única e exclusivamente às instituições de ensino. Lógico que eles acontecem também nas instituições de ensino. Mas se a gente for pensar, desde que a criança nasce, o seu processo de educação começa, isso acontece na família, isso acontece na comunidade, isso acontece nas manifestações culturais, isso acontece em todos os eventos sociais onde essa criança participe na sua vida comunitária e também nas instituições de ensino. Então, quando a gente fala de educação, lembra que a gente fala de processo formativo. Outra coisa que é, inclusive, aquilo que a lei mais fala, é a educação escolar. Educação escolar é o foco da lei, porque a lei não tem como determinar a educação que vai acontecer, o processo formativo que acontece na casa de cada um, ou no convívio social, ou em outras instituições sociais. Ela não tem condição de fazer isso. Então, o propósito dela maior é discutir essa questão da educação escolar. E a educação escolar, ela tem a ver com o ensino. Por quê? Porque a educação escolar e o ensino, eles são marcados por uma intencionalidade. Então, quando uma instituição de ensino se organiza, ela se organiza com intencionalidades. Existem objetivos, existem metas, existem regras. Isso é educação escolar e isso é o ensino. E a lei diz para a gente que essa educação escolar, ela acontece predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Preste atenção que é predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Então, a palavrinha predominantemente está dizendo aqui para a gente que cuidado, não é sempre, não é exclusivamente, não é unicamente, é predominantemente. Essas palavras são muito importantes para a gente entender. Então, há uma grande maioria de vezes, ou uma força da lei, para que essa educação escolar, ela aconteça por meio do ensino nessas instituições próprias que a gente conhece como nome de escolas. Mas a gente tem que prestar atenção no seguinte: existem pessoas que aprendem
tem acesso à educação escolar, aos conhecimentos que a educação escolar se propõe, de uma forma que não é uma forma sistemática, que não foi exatamente por meio de ensino, e a gente pode colocar aqui aquelas pessoas que aprendem sozinhas por elas mesmas, autodidatas, e também não foi instituição própria. Às vezes aprendeu porque o vizinho ensinou, não tinha escola naquele lugar, e aí a igreja ensinou, fez um projeto de alfabetização. Então, por isso é que a lei flexibiliza esta situação e utiliza a palavra predominantemente, ok? Então, lembra que a educação escolar traz essa pequena discussão para a gente. Para continuar ainda no que diz respeito ao primeiro artigo, a educação escolar, ela precisa se relacionar, ela tem que estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. Então, você não pode pensar numa educação escolar que não converse com a prática social atual, que não converse com o mundo do trabalho, porque a escola é vista aqui na lei com um objetivo claro de preparar o indivíduo para o mundo do trabalho, e a gente vai ver isso mais à frente. Então, essa relação a escola precisa entender que mundo do trabalho é esse, que profissões, quais são as habilidades que os nossos alunos precisam desenvolver para que eles possam entrar nesse mundo do trabalho. Então, esse diálogo é presente, e isso está muito relacionado com a questão cultural, com a questão social, com a questão local. As habilidades que um aluno num grande centro urbano precisa para assumir determinados postos de trabalho, com certeza é diferente de alunos no meio rural e os postos de trabalho do meio rural. Então, a escola precisa estar atenta a essas diferenças, atenta a essas situações, justamente para poder se organizar em função disso. No artigo 2º, a lei volta a falar da educação. Então, educação... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para vocês. Vocês que acabaram de assistir aí uma pequena parte de uma aula demonstrativa do Lá Concurso, para vocês conhecerem os nossos grandes mestres aqui do Lá Concursos. Nós do Lá Concurso, nós fizemos um super curso online específico, focado na Prefeitura de Barretos para o cargo de professor. Nós temos grande expertise em concursos para o magistério. Tenho certeza absoluta, se você assistir a nossas 121 horas, que é o nosso curso da Prefeitura de Barretos para o cargo de professor, lá no dia da prova você vai ficar altamente competitivo. Professor, quanto custa? Você vai nem acreditar. O melhor custo-benefício para você estudar para o concurso de professor de Barretos. Investimentos apenas 10 parcelas de R$20, 121 horas específicas, top de linha aqui do Lá Concurso. Bacana? Ah, já esquecendo, você quer uma cortesia para a galera aí, você quer esse material de apoio aí, do professor que você acabou de assistir, da professora, do professor, é muito simples. Clica aqui embaixo, nós temos um link, você vai ser direcionado para o site, você vai ter que fazer ali um cadastro básico, né, que é normal, um pequeno cadastro, e você pode fazer o download gratuitamente. Aí aproveita, já dá um likezinho, coloca o seu comentário, compartilha o vídeo aqui do Lá Concurso. Bacana? Espero vocês. Fui, tchau!